Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao primeiro programa do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Neste programa, nós vamos falar especificamente de um elemento da criação de Deus, que é o universo. E para falarmos a respeito desse assunto, nós estamos aqui com um convidado especial, um membro do Grupo Ciência e Fé, e logo após a vinheta nós iniciaremos então a discussão a respeito dessa criação de Deus que é o universo. Nós vamos iniciar aqui a nossa conversa com o nosso irmão. Gostaria de apresentá-lo. Ungido Tiago Costa, nosso irmão, que é engenheiro, é especialista em cibersegurança. O Tiago Costa também, que nos ajuda muito na Feira de Ciências, no Manaim de Domingos Martins, e nas horas vagas ali trabalha com um telescópio, né, para ajudar as crianças, os adolescentes a visualizar os corpos celestes. Meu querido, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os irmãos. É uma alegria nós estarmos aqui falando um pouquinho sobre essa maravilhosa criação do Senhor, que é o universo. Amém. Glória a Jesus. Nós falaremos um pouco sobre esse assunto, meus irmãos. É muito importante nós relembrarmos que, como é um assunto de ciência e fé, nós vamos tratar de elementos que são da obra criadora de Deus. Vamos abordar esses aspectos científicos, mas vamos valorizar essencialmente a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus na criação. E apenas para termos uma dimensão, antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, nós vamos observar aqui um vídeo para visualizarmos este universo, essa obra criadora de Deus que é tão maravilhosa, né? Quando nós observamos as estrelas, os corpos celestes, nós podemos observar ali o quão grande é o nosso Deus. Esse vídeo, ele é um vídeo que retrata a grandeza do nosso Deus e a grandeza do universo. Repare lá a Terra, nós estamos distanciando dela agora e vamos chegar na órbita da Lua. Já da órbita da Lua a gente consegue ver a Terra como se fosse um ponto muito pequeno. Agora nós estamos nos distanciando ainda mais e nós vamos chegar ao nosso sistema solar. Vamos ver as órbitas dos planetas, o Sol que já está ali também bem pequeno já, e aí a órbita do último planeta que em torno do nosso sistema solar. Distanciando ainda mais, nós vamos aí agora, a nossa medida agora já é o ano-luz, né? Que é quanto a luz consegue percorrer em um ano. E os irmãos vão visualizar como nosso mundo é tão pequeno diante desse universo vasto e grandioso. Nós estamos chegando aí no braço de Virgem, que é o nosso endereço cósmico, dentro da Via Láctea. Essa aí é a nossa galáxia, né? A Via Láctea é uma representação daquilo que é a nossa galáxia. Agora o nosso segundo endereço cósmico, que é o aglomerado local, onde nós temos a galáxia de Andrômeda e outras pequenas galáxias. Desse ponto em diante, vale ressaltar que todos os pontinhos pequenos, brilhantes que vemos, não são mais estrelas, são galáxias, com bilhões e bilhões de estrelas nelas. Que coisa. Vê como o nosso universo é grandioso. Nesse ponto aí, ó, todos aqueles pontos que a gente vê nesse super aglomerado são galáxias. E agora nós estamos afastando, aí nós já estamos a milhões e milhões de anos-luz do nosso sistema solar, né? E nós vamos chegar a ver o universo observável. Tudo isso que nós estamos vendo, vale ressaltar que são galáxias com bilhões e bilhões de estrelas. E esse aí é o mega aglomerado, esse é o universo. E Deus mediu esse universo com a palma das suas mãos, né? Vê como nosso Deus é grande. É extraordinário isso, né? Porque é maravilhoso. Quando a gente observa a extensão só do universo observável, onde nós estamos, né, Tiago? Mas é interessante porque sempre quando a gente aborda assuntos de ciência e fé, nós sempre falamos primeiro a respeito da ciência, para depois a gente, através desses elementos da obra criadora, entendermos um pouco mais sobre a própria palavra do Senhor. E como a gente vai falar de ciência primeiro, eu queria que o irmão explicasse
para aqueles que estão nos assistindo agora, qual que seria a origem desse universo na perspectiva da ciência? A gente sabe que existem algumas ideias, algumas hipóteses, mas como que a ciência enxerga esta origem do universo? Do ponto de vista científico, existem muitos modelos que vão tentar descrever como o universo surgiu. O principal modelo, o modelo mais aceito pela comunidade científica, é o modelo do Big Bang. O modelo do Big Bang, apesar dele ser retratado como uma grande explosão, pela palavra, né, Big Bang, ele na verdade não é isso. É uma expansão que começou ali de um ponto muito pequeno, onde tudo estava condensado, toda a matéria, tudo estava condensado ali, e de repente, por uma causa que a gente não sabe explicar, a ciência não sabe explicar, aconteceu uma grande expansão numa velocidade muito maior do que a velocidade da luz. E isso deu origem, segundo esse modelo, né, isso deu origem às estrelas, os planetas, com diversos eventos astronômicos que tentam explicar e que formam as estrelas e os planetas ao longo dos milhões e milhões de anos que a ciência pega para esse modelo. A primeira teoria sobre esse Big Bang foi por Georges Lemaitre, né? Ele pegou a teoria da relatividade de Einstein e começou a propor essa teoria do Big Bang, dessa grande expansão de todas as coisas ali. Na realidade, então, esse modelo, ele tenta explicar aquilo que nós temos hoje, né, no universo. Porque se nós formos observar, o Big Bang ele não vai explicar, então, aquilo que seria antes, né, da origem do universo. Não, ele não consegue chegar naquilo que é anterior a esse ponto onde as nossas equações da relatividade de Einstein chegam, né? Ele olha para o universo hoje e com as equações de Einstein a gente consegue ir voltando no tempo com as equações e consegue ir vendo aquilo que é possível que tenha acontecido. Então a ciência tem alguma explicação, alguma coisa para falar o que teria acontecido antes dessa explosão, dessa partícula? Hoje isso aí é um dos maiores enigmas da nossa ciência moderna, é descrever o que aconteceu antes dessa grande expansão. Porque pela ciência, pelo modelo do Big Bang, não existe antes. Ele pega ali do momento da expansão, foi quando criou-se o tecido do espaço-tempo. Então, pelo modelo do Big Bang, não existe nada, não existe nada antes desse momento. Mas esse momento também é uma hipótese, né? É uma suposição. Dentro desse aspecto, a gente não consegue falar o que aconteceu antes disso, do aspecto científico. Certo. Mas do aspecto da fé, a gente sabe que foi Deus que disse, né? E haja luz e houve luz, e haja isso e houve isso. É a onipotência da palavra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Nós vamos chegar ainda, né, nesse ponto, né? Nós que somos servos do Senhor, nós pretendemos sempre discutir, né, a respeito da grandeza do nosso Deus, mas ainda permanecendo aqui nesse aspecto da ciência ainda, né? Quando a gente fala a respeito de ideias como essa, e a gente sabe que muitos estudiosos que defendem o modelo do Big Bang, eles também veem a necessidade dessa perspectiva da formação do universo em bilhões e bilhões de anos. Né? Isso aí. Mas existe hoje dentro da tecnologia, eu até gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que são alguns telescópios, como por exemplo o James Webb, né, que permitiu ali alguns entenderem que esse universo não seria tão antigo assim. O James Webb, ele tem abalado um pouco a comunidade científica, porque ele retrata algumas galáxias, algumas formações de estrelas que são contrárias àquilo que é o modelo do Big Bang. Vale ressaltar que o Big Bang é apenas um modelo, que existem outros, né? Existem outros modelos que fazem isso. E o James Webb, ele tem batido muito nessa perspectiva do Big Bang, trazendo, assim, questionamentos sobre o tempo do universo. Fazendo muitos questionamentos, porque
nós temos visto galáxias que estão totalmente formadas e que no modelo do Big Bang não deveriam estar, deveriam ser mais jovens. Isso é até gratificante porque a gente vê que todo esse modelo vai precisar ser revisto em algum momento por causa da descoberta do James Webb. Coisa maravilhosa, né? Irmãos, eu queria chamar a atenção dos irmãos que agora está aparecendo aí na tela, endereços de mídias sociais do Grupo Ciência e Fé, para que os irmãos possam acompanhar. Há produções de conteúdos importantes das diversas áreas do conhecimento. Participe ali conosco, interaja, você pode fazer algumas perguntas e há conteúdos muito importantes dentro dessa perspectiva de ciência e fé. Tiago, continuando aqui a nossa conversa, você falou que até mesmo existe outros modelos, né, outras propostas. Você não precisa de detalhá-las, mas você poderia citar algumas delas, além desse modelo do Big Bang? Tem outros? Sim, existem outros modelos, né, modelos que são aceitos assim, pela comunidade científica, mas em grupos menores, né? Existem a gravidade em loop, o modelo da teoria M, o universo oscilante, que é contrário àquilo que é o Big Bang. Em vez de ser uma expansão, o grupo científico acredita que o universo ele está expandindo e contraindo ao longo do tempo. Certo. Existem algumas outras teorias que já são mais assim diferentes, né, do ponto de vista científico. Por exemplo, que nós estejamos dentro de um grande buraco negro, que todo o universo está dentro de um buraco negro, e ainda existe um modelo que ainda fala que nós estamos dentro de uma simulação, né, uma espécie de Matrix. Certo. Então são modelos assim, que são pouco aceitos. O mais aceito hoje é o modelo do Big Bang, né, dentro da comunidade científica, mas que ele também tem muitas questões, muitas incógnitas que a gente não consegue explicar o surgimento de muitas coisas dentro do modelo. Na verdade, são ideias da ciência, são ideias, né? E a gente percebe que a ciência, ainda que seja extraordinária, ela tem, de fato, os seus limites. Então, aquilo que ela não consegue explicar pela razão, e aí a gente vai em direção à fé, porque a fé ela já nos explica muitas coisas. Sim. Né? Porque como a própria palavra nos diz, né, os mundos eles foram criados por uma ação que não é aparente, Isso aí. que é a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor fala. E no ponto de vista, agora a gente saindo da quarta medida, né, desses limites da obra criadora, partindo agora para a quinta medida, como que a Bíblia, né, o Tiago, ela fala conosco a respeito da criação do universo? A palavra ela nos fala lá em Gênesis sobre a criação do universo. Ela fala da grandeza desse universo, da grandeza de Deus. Ela relata algumas questões sobre estrelas, sobre até mesmo um texto da palavra fala sobre o planeta Saturno, que naquela época já era visto. Então, a palavra relata muitas coisas sobre o universo. E principalmente uma delas é que Deus mediu todo esse universo com a palma das suas mãos. Jesus. E que toda a água do planeta Terra, você imagina, todas as águas de todos os oceanos, Deus mediu com a concha, né? Esse pouquinho de água que a gente coloca na palma da mão assim, Deus falou que ele mediu todas essas águas com a concha das águas das suas mãos. Isso é maravilhoso, né? Ver como esse Deus que é grandioso, é um Deus se o universo, a gente tem dificuldade de mensurar o seu tamanho, que a gente viu no vídeo, você imagina a grandeza de Deus. E esse Deus que é tão grandioso, ele se fez o menor de todos, né? A menor de todas as criaturas, que é o Senhor Jesus, e está do nosso lado, verdade, morreu por nós. Isso é maravilhoso. Verdade, maravilhoso mesmo, né? Quando a gente vê a palavra do Senhor ela fala da criação de diversas maneiras, né? Mas, Tiago, até que me chama muita atenção é logo que naquele primeiro verso de Gênesis, né? No princípio criou Deus, né? Os céus e a terra. Então, até em aulas de seminário do grupo, e o pastor Gedeuti, ele menciona muito esse versículo, que no princípio criou, essa palavra princípio, né, que no original hebraico se refere ao reshit, né, então ela é uma palavra que vai designar tanto a relação entre o espaço e o tempo. Então aquilo que a física
ela demorou tanto tempo para entender que existia essa quarta medida na obra criadora, que seria o tempo. O tempo, né? Veio justamente com Einstein, né? Albert Einstein, né? Já estava lá implícito na palavra do Senhor no primeiro versículo de Gênesis. E o mais interessante é que, para se descobrir isso, veio uma série de cientistas ao longo de toda a história, desde os primeiros cientistas que começaram a observar o espaço, até chegar a Newton, né, que considerava o tempo estático, e depois Einstein, que veio colocando o tempo como o espaço-tempo. Então, o homem demorou uma gama de tempo para chegar nessa informação. E Deus, lá no início, ele já estava determinando isso, né? O espaço e o tempo descrito na palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Espaço e o tempo, né? Então, a partir daquilo que não é aparente, ele criou as coisas todas aparentes, as coisas, né? As leis da física. Não, e é por isso que nós não conseguimos chegar, pelo modelo que nós temos, nós não conseguimos chegar ao início do Big Bang, porque ele não existe do ponto de vista da fé. Ali, o início de todo o universo foi a palavra de Deus que fez criar todas as coisas. E a ciência tem a dificuldade de chegar lá, as equações começam a ficar muito embaralhadas, quando começa a chegar próximo a esse instante zero, que na ciência seria a grande expansão. A gente tem muita dificuldade de chegar nisso. As equações param de funcionar e causa ali uma situação que não é explicável. Mas do ponto de vista da fé, a gente sabe que é explicável, que é o poder da palavra do nosso Senhor, né? Maravilha, né? Glória a Deus, glória a Jesus. É muito importante a gente dizer, né, para os irmãos que neste primeiro episódio nós estamos discutindo mais a respeito da origem. Então, do ponto de vista da ciência, o que a ciência tem para explicar a respeito disso e aquilo que a palavra fundamentalmente vai nos dizer a respeito da criação do universo, né, da onipotência da palavra de Deus e que é maravilhoso para todos nós. Nós, neste episódio, vamos nos ater a este assunto. Nos próximos episódios, nós vamos discutir mais ainda sobre o universo, vamos falar sobre as estrelas, vamos falar do aspecto que propicia a vida no nosso planeta. E eu gostaria de pedir para que o Tiago pudesse fazer as suas considerações finais neste episódio. Eu queria deixar uma palavra aqui para todos os irmãos que estão vendo esse vídeo, né, sobre a grandeza do nosso Deus e a criação de tudo isso que Deus fez. O nosso Deus, ele é o Deus criador de todas as coisas. Pela fé nós entendemos isso e somente pela fé nós conseguimos aceitar e entender todo esse projeto de criação do nosso Deus. E há um texto da palavra que diz o seguinte, ó, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto em seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Se dizendo sábios, tornaram-se loucos. Meus irmãos, é impossível a gente olhar para o universo, pela beleza do universo, e até a palavra diz aqui que a gente pode até tomar como loucura, nós olharmos por toda essa beleza, por toda essa vastidão, como o universo funciona, como são mínimas coisas, todas as variáveis que precisa funcionar, tudo isso que a gente olha no universo, é impossível a gente não ver a criação do nosso Deus, não ver a presença, a assinatura de Deus no universo. Isso é impossível. Quem consegue, quem fica sem ver isso é tido como louco. Mas nós não, nós somos aqueles que alcançaram a sabedoria de Deus e entendemos que Deus criou todas as coisas. Glória a Jesus, né? Nós ficamos então inexcusáveis, né? Indesculpáveis. Sim. Tamanha beleza, né? Complexidade do universo, de tudo, né, que está ao nosso redor. De tudo que existe. Glória a Deus. Amém. Tiago, queria te agradecer. Amém. Por essa nossa conversa, nesse primeiro episódio. Tiago que vai permanecer conosco nos próximos episódios também, que estaremos discutindo a respeito de um assunto tão vasto, né, que é o universo. E aguardo a todos os irmãos no nosso próximo programa. A todos a paz do Senhor Jesus.